Abra sua Bíblia na primeira carta ou epístola do apóstolo João, primeira epístola universal do apóstolo João, o primeiro capítulo, graças a Deus, primeiro capítulo da primeira epístola universal do apóstolo João. João é conhecido na Bíblia como o apóstolo do amor, é aquele que tinha um relacionamento muito próximo do Senhor Jesus. Eu já gosto até do nome dele, que no hebraico é Yohanan. Yohanan significa graça ou favor. Graça é favor imerecido. E esse querido apóstolo, amado, é aquele que teve aquela visão do Apocalipse, que escreveu o Evangelho de João. Ele também escreveu essas 3 cartas. João foi pastor da igreja de Éfeso, olha que bênção, e ele escreveu essa carta, e eu quero nessa abençoada noite, compartilhar com os irmãos, alguns ensinamentos do capítulo 1, a partir do versículo de número 5, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Amém, graças a Deus. Essa é a mensagem que ouvimos do Senhor e que nós também compartilhamos. É a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho são boas novas, boas notícias, e a maior de todas as notícias é que o homem pode estar justificado diante de Deus, apesar dos pesares, apesar das suas fraquezas, apesar às vezes da sua indiferença, das suas fragilidades. Ele nos aponta o caminho. Nós temos advogado. Você sabe a importância de ter um advogado? Você vai perceber isso quando você estiver em uma situação de dificuldade. O advogado vai lá falar com o juiz, o advogado é que vai fazer a petição, o advogado é que vai interceder, o advogado que vai levar a sua causa. É muito importante você ter um advogado, e a Bíblia aponta o nosso Salvador, o nosso Senhor, como esse advogado. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, eu amo essa passagem. Veja só o versículo 14, capítulo 4, versículo 14. Veja só o que ele diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Olha só a importância do Senhor Jesus para a minha vida. Ele é meu advogado, Ele é o meu sumo sacerdote. Glória a Deus. E esses ofícios do Senhor Jesus me traz paz para com Deus, porque eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu não tenho prazer no pecado. Aí está já um ponto importante. Não significa que você não peca, não significa que você é perfeito, não significa que você sempre acerta, não, absolutamente não. Você é um pecador, todos nós somos destituídos da glória de Deus, por causa da nossa transgressão, por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa fraqueza. Mas a boa notícia nessa noite: se andarmos na luz, se enfrentarmos os nossos medos, se confessarmos os nossos pecados, nós temos sacerdote, nós temos advogado, nós temos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe que nós não somos perfeitos, irmãos. Deus sabe. Agora você tem que ter um sentimento, você tem que desejar viver uma vida, ser uma pessoa melhor. O grande problema que a gente percebe é que as pessoas querem ficar na sua zona de conforto. Elas não querem se confrontar e enfrentar situações. Você tem que se esforçar para ser uma pessoa melhor. Deus colocou à nossa disposição instrumentos de bênçãos. Por exemplo, a oração. Orar é falar com Deus, é clamar, é pedir, interceder. A oração é um bálsamo para a nossa alma. As pessoas são o quê? O tempo todo bombardeadas com desprestígio, com afrontas, todo tipo de ideologia maligna. Nós somos bombardeados 24 horas pelos muitos ataques mundanos. Mas quando você dobra o seu joelho, humildemente rasga o seu coração na presença do Senhor, olha só o que ele diz: nós temos um grande sumo sacerdote, glória a Deus, e ele me convida a ter audácia. Olha o que ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Sabe como era antigamente o culto judaico? Para começar, ninguém entrava no templo. As pessoas ficavam no pátio do templo. Havia o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, o pátio dos homens, dos tementes. Só entrava no templo de Deus em Jerusalém os sacerdotes levitas. E no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote o dia do Yom Kippur, uma única vez ao ano. Então era uma religião revelada, mas de exclusão. Mulheres não tinham acesso no templo. Pessoas gentílicas que não fossem judias não tinham acesso no templo. Havia uma parede de separação. Paulo faz esse apontamento. Outrora nós estávamos no pátio dos gentios, separados da comunidade de Israel. Então nós éramos basicamente excluídos da graça de Deus. Mas a morte de Jesus na cruz do Calvário, o sacrifício do Cordeiro de Deus, desfez essas barreiras. O véu do templo rasgou de alto a baixo, quebrando todo tipo de barreira. Agora todos têm acesso ao trono de Deus pelos méritos de Jesus no Calvário.
não importa se é mulher, se é homem, se é gentil, se tem defeito ou não, se é levita ou não, todos têm acesso ao Santo dos Santos pelos méritos de Jesus no Calvário. Eu tenho sumo sacerdote, glória a Deus. Você que entrou aqui nessa noite, você tem sumo sacerdote que intercede por você. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem advogado, meu irmão, graças a Deus. E João, ele inicia dizendo, esta é a mensagem que nós ouvimos do verbo. João fala que eles tocaram na palavra da vida no Evangelho. E agora ele está dizendo, esta é a mensagem que dele ouvimos. Eu não ouvi de outra pessoa, ele está falando que ele ouviu do verbo que se fez carne. Jesus, a resplandecente imagem de Deus, o mesmo da natureza do Pai, louvado seja o nome do Senhor. A palavra da vida, o Senhor Jesus, sim, ele fala, esta é a mensagem que dele ouvimos. A fonte, qual é a fonte da mensagem? Foi um missionário que teve uma revelação. Foi um profeta que entrou numa caverna, ficou 40 dias lá. Não, a fonte é o verbo que se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É dessa fonte que João está falando, é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz, louvado seja o nome do Senhor. Não tem nada oculto, não tem nada escondido. Você vê o que eram as religiões de mistério, cheio de fumacinha, meio nebuloso, cheio de rituais. Não, Deus é luz, transparência, nitidez, as coisas de Deus são claras. E ele fala mais, ele diz aqui que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Até as trevas se tornem luz. Não tem jeito de ter trevas ao chegar a glória e a luz de Deus. E ele fala, hoje tem um monte de gente que diz que tem comunhão com Deus. Eu tenho Deus no coração, eu acredito em Deus, mas não tem comunhão com Deus. São apenas palavras, porque não praticam a verdade. Então, na fé cristã, além da confissão correta, que nós chamamos isso de ortodoxia, a fé correta, tem também a ortopraxia, a prática correta. Além de confessar, eu pratico. Na fé cristã não há desassociação. Viva o que eu prego, e pregue o que eu vivo. Porque não há dissociação entre a pregação e a prática. Você tem que viver o que você prega e pregar o que você vive. Então ele diz, quem não pratica a verdade está mentindo. E quem é o pai da mentira? O diabo, que mente desde o princípio. Então ele fala que quem é de Deus tem comunhão com ele e pratica a verdade. E aí ele vai fechar o versículo 7. Mas se andarmos na luz, glória a Deus, só vem para a luz quem não tem medo de trevas, de esconder nada. Quem tem alguma coisa escondida não quer ficar na luz. Sabe, no bairro onde eu morava antigamente, lá na cidade de Jundiaí, eu dirigi uma igreja lá. E naquele bairro tinha uma viela do lado da igreja. E eu pedia sempre para os diáconos estarem atentos para deixar a viela iluminada. Vocês acreditam que as turmas iam lá e quebravam as luzes? Sabe por quê?
Porque era um ponto de droga. Então eles não queriam a luz. Eles queriam ficar na obscuridade, na escuridão, porque faziam coisa errada. Só que eu sempre fui um pastor muito centrado, muito disciplinado. Eles quebravam a luz após o culto no domingo. Na terça-feira nós estávamos lá trocando a luz, a lâmpada. Aí nós vencemos pelo cansaço. Eles mudaram o ponto de droga pelo cansaço. Assim nós fizemos também com os que pichavam a viela. Todos chegavam lá, pichava. No outro dia a gente pintava. Pichava, a gente pintava. Pichava, a gente pintava. Até que um dia desanimaram de pichar, porque a gente ia lá e pintava. Quem quer viver na luz, irmão, não vai jamais se envolver com coisas obscuras, falando a meia verdade para o seu cônjuge. Medo que o seu cônjuge tenha a senha do seu celular. Minha esposa aqui, ela pega meu celular, ela faz o que ela quer com o meu celular, irmão. As minhas filhas podem pegar meu celular e olhar. Por que você precisa de senha para o seu cônjuge? O que você está escondendo no seu celular? Quem é da luz não vive em trevas, não tem medo, não esconde nada, é tudo transparente, porque onde a luz brilhou, sai todo tipo de obscuridade. Louvado seja o nome do Senhor. Claridade, irmão. E ele fala aqui, mas se andarmos na luz, glória a Deus. E João já tinha dito isso no Evangelho. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Suas obras eram más, por isso se apegaram na obscuridade, na escuridão, tentando esconder alguma coisa. Sabe por que eu gosto do casamento? Eu falo muito de casamento e eu defendo e falo muito de casamento. Porque no casamento caem as máscaras. Você pode fazer teatro aqui na igreja, você pode fazer teatro lá onde você trabalha, mas na sua casa a sua esposa sabe quem você é. Lá na sua casa o seu marido sabe quem você é, irmã. Os seus filhos te conhecem muito bem, porque no nosso lar caem-se as máscaras. E é por isso que eu gosto, porque lá Deus me dá a oportunidade de exercer o domínio próprio. É lá na minha casa que Deus me dá a oportunidade de eu ser cabeça, ou seja, sacerdote, para abençoar a minha casa e a minha família. É lá que eu sou provado. E lá é o primeiro altar. Se eu for aprovado na minha casa, eu estou aprovado em qualquer local que eu for. Portanto, ele chama-nos para essa reflexão de luz. O mesmo irmão que você é na sua casa, você tem que ser aqui, irmão. A mesma pessoa que você é no seu lar, você tem que ser lá onde você trabalha. Cristianismo é vida de testemunho, é vida de poder, é vida de presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É fé, glória a Deus. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, glória a Deus, você tem comunhão um com os outros. Quem está na luz, irmão, não tem conflito. Quem está na luz, não tem conflito, irmão. Porque você está na luz. A luz, ela brilha. Então não há conflito, estado nas trevas, mas não da sua parte. E temos comunhão uns com os outros. Agora preste atenção nessa última parte do versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então não é nossa capacidade de justificação. Todo dia quando eu acordo, eu dou graças a Deus. Pai, obrigado. Obrigado pelo sacrifício expiatório de Jesus. Se não fosse Jesus, irmão, nenhum ser humano seria salvo. Ninguém será salvo se não for através dessa misericórdia de Deus, se não for através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. É o sangue de Jesus. Você tem que aprender a invocar mais o sangue de Jesus. Porque os nossos irmãos mais antigos, eles viviam falando: o sangue de Jesus tem poder, o sangue, me cobre com o teu sangue.
Hoje as pessoas já esqueceram da eficácia dessa mensagem. Você precisa querer e você tem que orar. Senhor Jesus, lava o meu espírito com o teu sangue. Sabe, lá dentro, onde eu não consigo mensurar e nem ver, mas o sangue de Jesus tem que lavar o seu interior, o seu espírito mais profundo do teu ser. Você tem que querer e pedir para Deus com fé: Senhor, lava minha alma, a sede das minhas emoções, lava com teu sangue, tira de mim tudo que não te louva, tudo que não te honra, tudo que não te glorifica, lava com o teu sangue, porque só o sangue de Jesus tem poder de lavar a alma do ser humano. Alma. Você não tem pessoas aqui, irmãos, que só Deus sabe a luta que está passando. Você olha aqui, você não consegue mensurar, mas há almas que estão como o pavio de uma vela que fumega. Mas a boa notícia para você que entrou aqui nessa casa de oração: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e vai acender essa chama pelo poder do Espírito de Deus, para que você tenha alegria e paz com Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. A maior parte das enfermidades são psicológicas, doenças psicossomáticas. Pessoas que vão no médico, faz todo tipo de exame e não tem nada. Doença de alma, doença espiritual. Mas o sangue de Jesus te cura. O sangue de Jesus tira os seus medos. O sangue de Jesus tira os seus temores. O sangue de Jesus te dá segurança. Portanto, não é a carteirinha de membro da Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, que te dá segurança, não. Não é a carteirinha de membresia que te dá segurança, mas é o sangue do Cordeiro de Deus, é o sangue de Jesus que te dá uma consciência tranquila. 1 bilhão de hindus na Índia mergulham num rio fétido chamado Brahmaputra ou Ganges. Eles mergulham porque tem uma consciência que pesa sobre eles, eles sentem o peso do pecado. Por isso, num ritual contínuo, eles mergulham nesse rio fétido, onde se joga a cinza das pessoas que são incineradas. Lá no Ganges, na Índia, mais de 1 bilhão de hindus, mais de 1 bilhão de muçulmanos, no mês de Rahman, eles se retaliam, batem com pequenas lâminas no corpo, até escorrer sangue. Filipinos se crucificam na Páscoa. Pessoas aqui no Brasil carregam cruzes até Aparecida. Tudo isso é uma necessidade de boa consciência diante de Deus. O homem procura ter uma boa consciência diante de Deus, mas a única coisa que pode me dar boa consciência é o sangue de Jesus, é a fé na cruz, é a fé na obra expiatória do Calvário. Confesse a Jesus, clame pelo sangue de Jesus, e Ele te dará boa consciência diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer sacrifício humano é inútil. Pode fazer yoga, pode fazer exercícios mentais, pode fazer cerimônias, tudo é inútil, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus, você precisa clamar pelo sangue de Jesus. Jesus lava o meu corpo, a minha carne, porque no cristianismo, diferentemente do judaísmo, que havia um local, um templo feito por homens, Paulo fala: nós não temos mais um templo, nós não temos mais um local feito de pedras, não, porque você é o templo do Espírito Santo. Isso rompeu um paradigma enorme, porque as pessoas iam no templo adorar. Lá estava a Shekinah, a presença de Deus. Então eles iam adorar a Deus no templo. Tem gente assim ainda hoje. Estou entrando no templo. A presença de... Você é o templo, irmão.
No cristianismo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia ensina nós a vivermos em santidade, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Peça para Jesus lavar o seu corpo, o profeta Isaías fala que da planta dos pés até os cabelos da cabeça, tudo está corrompido, por causa do pecado original. Peça para Jesus lavar o seu corpo com o sangue dele, tirar todas as doenças, tirar tudo que não glorifica o nome do Senhor, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados? Não, de todo pecado. Deus sabe porque você está ouvindo essa mensagem. Todos os pecados são perdoados pelo sacrifício expiatório de Jesus. Tem igreja por aí que fala, não, adultério não tem mais pecado, não tem mais perdão. Tem sim, todo. Ou você acha que o sangue de Jesus não tem poder sobre adultério? Ou você acha que o sangue de Jesus não tem poder sobre qualquer tipo de pecado? Todos os pecados, para aqueles que confessam, deixam as práticas erradas e se propõem servir ao Senhor, são perdoados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A boa notícia para você nessa noite, que você que tem fé no sacrifício de Jesus, todas as vezes que você vai orar, o Pai olha para você, mas Ele vê Cristo. Não é você. Não é você. A hora que você dobra o joelho, você tem que falar em nome de Jesus, que o Pai olha para você, Ele vê o sumo sacerdote, Ele vê o advogado. Louvado seja o nome do Senhor. Não é você, com os seus defeitos, com as suas esquisitices, não. Ele vê o Senhor, glória a Deus, e Ele atende. Deixa eu te contar uma história verídica, que ocorreu há 500 anos atrás, na época da Reforma Protestante. Martinho Lutero, que colocou na porta da igreja de Wittenberg, hoje Alemanha, na época ainda não tinha esse conceito de Estado moderno, há 500 anos atrás, e ele colocou lá na Catedral de Wittenberg 95 teses condenando a venda de indulgências. Em outras palavras, condenando a venda de salvação, que isso era muito comum na época, feito pelo catolicismo romano, porque era a época que o Papa Júlio estava levantando recursos para construir a magnífica igreja, o óbolo de São Pedro, a grande catedral de São Pedro em Roma. Então ele precisava de dinheiro, porque realmente fez uma igreja que até hoje todo mundo fica admirado, mas precisou levantar dinheiro do povo. E então eles criaram as indulgências. E naquela época, o Papa Júlio assinava certificado, e a pessoa que tinha recursos podia comprar um certificado de salvação. Você comprava aquele diploma, pendurava na sua casa e já era salvo, irmão. Você tem o certificado de salvação, expedido pelo Papa. Era assim. Então quem tinha dinheiro comprava o certificado da salvação. John Tetzel, que era um representante católico, ele falava, a hora que você jogar sua moedinha aqui no óbolo, a hora que ela tilintar, tim, a alma do seu ente querido sai direto do purgatório e vai para o paraíso. Ele ensinava isso na Alemanha. Por quê? Precisava de dinheiro para construir a Catedral de São Pedro. E Lutero se levantou contra isso, escreveu 95 teses que condenam essa prática horrorosa de venda de salvação. Muito bem, só que aí a igreja se levantou contra ele e ia matar, como matou todos os outros, ia queimá-lo. Então o rei Francisco da Saxônia sequestrou Lutero. Sequestrou ele e levou, escondeu ele no seu palácio, na Saxônia. Nesse palácio, Lutero teve a oportunidade de traduzir a Bíblia do latim, do grego, do hebraico para a língua alemã. É a primeira tradução para uma língua moderna, que foi para o alemão. E ele estava traduzindo a Bíblia num dia, estava muito escuro, muito assim, que ele fazia isso com vela, né? Ele estava lá traduzindo, quando ele viu um vulto que aproximou-se dele. O vulto aproximou e ele entendeu que era o diabo. E o diabo falou assim para ele, ei Lutero, o que você pensa que você é? Você é um homem pecador. E começou a falar para ele os pecados que ele tinha cometido. E era verdade.
Tal dia você fez tal coisa. Quem que você pensa que você é? Você é o reformador. Que reformador? Você fez isso, você fez aquilo, e você... Irmão, era um pergaminho gigantesco. E o Lutero ficou ouvindo. E a hora que Satanás acabou de acusar, que Satanás é o acusador, Lutero olhou para ele e disse: tem mais algum pecado que eu cometi? Ele falou: não, é só isso. Era um monte de papel, de pergaminho de pecados escritos ali. Então Lutero, pacienciosamente, pegou a pena, molhou na tinta vermelha, no tinteiro vermelho, e escreveu esse versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Satanás desapareceu, a lista das acusações desapareceram, porque nada subsiste frente ao poder do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Evoque mais o sangue de Jesus, clame pelo sangue, que você vai ter paz mental, paz de alma, paz de relacionamento, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o evangelista João tem o pé no chão. Ele fala que, se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. Por quê? Porque nós nascemos com essa natureza. O que é o pecado original? É essa tendência que a gente tem para fazer a coisa errada. Paulo fala isso em Romanos 8. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim. Então, essa tendência, então eu não posso dizer que eu não cometo pecado. E também não, eu vou enfrentar isso aí. Mas aí ele diz aqui: se confessarmos os nossos pecados, glória a Deus. Você tem que orar mais, meu irmão. Entra no seu quarto, confesse seu pecado. Fale para Deus, conta para Jesus as suas fragilidades, para Deus curar você, os seus medos, as suas faltas. Conta para Deus, passa a ter comunhão com o Senhor. Olha o que a Bíblia diz: Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Perdoar todos os pecados e purificar de toda injustiça. E ele diz mais: se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora, há uma diferença muito grande entre pecar por sua fragilidade humana e pecar porque tem prazer no pecado. O crente peca, mas não tem prazer no pecado. Ele peca devido a essa tendência humana pecaminosa da nossa natureza. Mas você não pode ser escravo do pecado e nem ter prazer no pecado, porque o mundo tem prazer no pecado. O mundo quer adulterar. O mundo quer enganar o seu próximo. O mundo quer ser corrupto. Eles têm prazer no pecado. Você não, irmão. Prova disso, que quando você comete qualquer erro, você já sente, o Espírito Santo já toca em você. Puxa, eu não devia ter falado dessa maneira. Puxa, eu não devia ter agido, porque você não tem prazer no pecado. Essa é a grande diferença. Você não pode ter prazer no pecado. E o apóstolo João fala aqui no capítulo 2, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Não seja dominado por esse sentimento carnal, lute. Por isso que eu sempre digo, enfrente os seus medos. Como que eu enfrento isso? Orando, lendo a Bíblia, louvando a Deus. Irmão, é isso que é a nossa fé que vai vencer o mundo, que é a luta contra a carne, é falar não sim para a carne, é enfrentar, é uma guerra, glória a Deus. Mas nós temos o ajudador, nós temos o consolador, nós temos o Espírito Santo da promessa, para nos inspirar, nos ajudar, nos alegrar, nos dar força, nos alertar. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Olha a maneira carinhosa de João. Por isso que ele é chamado o apóstolo do amor. Sempre assim,
filhinhos, amados, sempre um tom pastoral, acolhedor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, porque nós estamos sujeitos, você tem advogado, glória a Deus. Você tem advogado, irmão. Você tem advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Agora, vamos fechar com os dois finais de versículo. Capítulo 1, versículo 7. Nos purifica de todo o pecado. Agora, olhe o capítulo 2, versículo 2. Não só pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Então, veja o poder que há no precioso sacrifício do Senhor Jesus. Então, aprenda a ter essa comunhão com Deus. Clame ao Senhor. Ore mais. Invoque o nome do Senhor. Cante louvores a Deus, viva uma vida abundante, leia a Bíblia, guarda a palavra no seu coração, enfrenta as suas fragilidades, em nome de Jesus, clamando pelo sangue de Jesus, que Ele vai te proteger, Ele vai te dar vitória. Essa é a palavra de Deus, a palavra que produz vida em nosso coração. Guarde essa palavra. Nós não somos perfeitos, é por isso mesmo que Jesus morreu por nós. Nós não somos perfeitos, é por isso mesmo que eu tenho advogado. Glória a Deus. Você pode dizer, irmão, eu tenho advogado. Glória a Deus. Você tem que sair essa noite alegre, porque você tem advogado. Você não está sozinho, você não é perfeito, você vai cometer mas lembra que você tem advogado. Pecou? Vai lá para o advogado. Me ajuda aqui, doutor. É o doutor Jesus, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Clame por esse advogado, clame pelo nome de Jesus, clame pelo sangue de Jesus, que você vai ter uma vida de santidade, uma vida de poder, uma vida de graça, uma vida de vitória. Amém, irmãos?